E aí, pessoas interessadas na descrição matemática da realidade objetiva? Eu sou o Guilherme e estou aqui com vocês para falar um pouco sobre os espelhos esféricos. Pessoal, seguinte, como já foi discutido anteriormente, né, na sala de aula, a gente já falou sobre várias utilidades aí e diversos tipos de espelhos esféricos, como que eles estão presentes no nosso dia a dia aí, desde os retrovisores de carro até os espelhos de maquiagem, ou então a gente pode falar até de um espelhinho de dentista, ou aquele espelho no fundo do ônibus, né, ou no fundo do supermercado. Todos eles têm diferentes utilidades, diferentes formatos, tá? Isso devido à produção de diferentes imagens, tá? E é exatamente isso que a gente vai buscar agora aqui nessa aula, tá? Então aqui, pelas imagens, né, dá para você perceber aqui uma imagem ampliada. Aqui você tem um campo visual maior. Percebam como que ele aumenta o seu poder de visão, tanto nesse daqui quanto nesse daqui também. E aqui, olha que feliz aqui o Patrick, onde que você tem aí um aumento também da imagem produzida, né? No outro aqui tem uma redução. Então aqui você tem dois tipos de espelhos, um espelho convexo e um espelho côncavo. Como que se dá isso daqui? Bom, primeiramente a gente tem que recordar aí, né, como que é feito um espelho esférico. Não sei se vocês recordam aí, que foi discutido em sala de aula, mas olha aqui, ele é a partir de uma esfera, onde que nós vamos ter aí a calota esférica. Lembram-se disso? Calota esférica, que nada mais é do que um pedaço da esfera que foi retirado devido a um corte. Tá aqui, né? E claro, se é uma esfera, eu também tenho presença aí, do seu centro. E isso daqui vai ser um ponto importante aí para os espelhos, tá? Além disso, né, eu posso definir também aqui o raio da esfera. Lembra a distância do centro até a bordinha da esfera? Então, isso daqui você tem o seu raio, correto? Recordado isso, a gente consegue determinar dois tipos de espelhos. Nós temos aí os espelhos esféricos côncavos, que vem da concavidade da parte interna dessa calota esférica, e aí os espelhos esféricos convexos. Recordam-se? Estão lembrando aí, Ou seja, é a parte externa da esfera, a parte externa da calota, tá? E eles que vão determinar aí, dependendo do tipo de espelho, qual tipo de imagem que irá formar, tá? Lembram-se também que eu não preciso ficar desenhando toda vez essa calota, né? Ou então aí uma semicircunferência para fazer aí os espelhos. Claro que alguns exercícios vão apresentar tais semicircunferências e tudo mais, mas a gente tem umas maneiras mais simples de representar. Então, vamos trabalhar aqui esses dois espelhos, tá? Só que é o seguinte, vocês estão vendo as duas imagens aqui. Seriam dois tipos de espelhos, tá? Só que como que eu consigo diferenciar qualquer um, qualquer outro? Como que eu sei qualquer um, qual que vai ser o outro espelho? Esse daqui será que é côncavo? Ou esse daqui será que é convexo? O que vai me determinar isso, pessoal, não sei se vocês estão lembrando, né? É aqueles pelinhos aí que eu coloco para identificar o tipo de espelho que é. Isso daqui me indica a superfície refletora. Que nem esse daqui, ele vai ser um espelho côncavo. E se eu colocar os pelinhos do outro lado, olha aí, passa a ser um espelho convexo, tá? Além disso, quais são outros pontos importantes aí que a gente tem que recordar? Como ele foi feito a partir de uma esfera, então eu tenho aí o centro de curvatura, tanto no côncavo quanto no convexo. E também tenho aí o ponto médio do espelho, que seria o vértice do espelho. Olha aqui, Estão vendo? Né? Entre o centro e o vértice do espelho eu tenho o chamado foco. Olha que legal. Olha que bonito. Tá aí, né? Exatamente na metade. E essa linha que passa pelo centro, pelo vértice do espelho, é o chamado eixo principal. Então, só para afirmar, aqui eu estou trabalhando com o espelho côncavo, certo? E aqui, convexo. Correto? Tá. Outra coisa importante.
Aqui no espelho côncavo, o centro e o foco, eles estão do nosso lado, do lado real. Olha aqui. Enquanto no espelho convexo, o centro e o foco estão do lado virtual. Lembraram? Outra coisa, nós definimos em sala os chamados raios notáveis, que vão ser de grande utilidade agora para a gente determinar a formação das imagens nos espelhos, tá? Lembra-se que você tem 4 tipos de raios notáveis. Recordando aí, pessoal, que para a gente analisar a imagem formada no espelho, nós vamos depender dos chamados raios notáveis, que são 4 tipos de raios. Isso aí já foi determinado anteriormente, tá? Para a gente utilizar então esses raios aqui, a gente vai pegar esse primeiro esquema aqui, que está me ilustrando um chamado espelho convexo. Olha os pelinhos aqui indicando qual que é a superfície refletora, tá? Essa seta aqui, ó, AB, ela é o meu objeto. Então, tá aqui meu objeto, tá? A partir desse objeto é que eu vou começar a traçar aí os meus raios notáveis. Então a gente vai pegar sempre a extremidade do objeto, que está apoiado aí no eixo principal, e a gente escolhe 2 dos raios notáveis. Claro que a gente vai escolher primeiramente o mais simples, que é aquele que sai do objeto e incide no espelho paralelo ao eixo principal. Olha ali. Então, meu raio saiu do objeto, da extremidade dele, bateu no espelho e ele tem que ser refletido. Pô, é um espelho, né, pessoal? Então, se ele é refletido, como que ele vai ser refletido? Na direção do foco, como se ele estivesse saindo do foco, tá? Então, eu vou traçar aqui, ó, como se ele estivesse saindo do foco. Como é na parte interior do espelho, eu faço ele tracejado, olha aí. E aqui ele já tem o raio aí com linha cheia sendo representado. Então esse é o meu primeiro raio refletido. E raio refletido que é importante para nós. O segundo raio notável, ele vai na direção do foco, como se ele quisesse acertar o foco. Então ele vai sair também da extremidade do objeto, tá? Vou traçar aqui, ó, como se fosse acertar o foco. Só que ele bate no espelho. Se ele bate no espelho, ele é refletido. Se ele é refletido, tá? Ele vai ser importante para nós. Ele vai ser importante aí para eu determinar a imagem aí. Só deixa eu apagar aqui. Então, tá aqui o meu segundo raio refletido. Tá voltando do espelho. Por que ele é importante? Porque no encontro dos raios refletidos é que eu tenho a formação da imagem. Aí você pode olhar, mas professor, esses raios refletidos, né? Olha aqui, aqui eu tenho um raio refletido, ó, raio refletido, estão vendo? E aqui eu tenho outro, ó, o outro tá aqui, raio, opa, deixa eu só voltar aqui, raio refletido, tá? No encontro desses raios é que vai estar formada a minha imagem. Mas aí você pode pensar, poxa, mas cadê o encontro deles? Tá dentro do espelho, ó. Eu vou ter que prolongar esse meu segundo raio para determinar o encontro dos dois. Olha aqui onde está sendo o encontro dos dois. Então aqui está a minha imagem. E aí eu consigo desenhar a minha imagem. Puxa! Então essa é a minha imagem do meu objeto de frente a um espelho convexo. E aí eu posso determinar agora as características dessa imagem, tá? São 3. Bom, acho que logo de cara dá para perceber que essa imagem ela é menor que o objeto. Então essa já é uma característica. A imagem é menor. Além disso, ó, aqui você tem os 2 pontos. Seria o ponto A', voltado para cima, ali igual ao do objeto, e aqui o ponto B', né? A imagem dos pontos do objeto aqui na imagem. Então dá para perceber que essa imagem ela está no mesmo sentido que o objeto.
Então essa minha imagem aqui, ó, ela é uma imagem direita. Ela também está voltada para cima, igual ao objeto, correto? Além disso, ela está formada no interior do espelho. Então ela é uma imagem virtual. Eu tive que prolongar raio de luz para achar aí a posição da minha imagem. E uma coisa que é bem legal, pessoal, para se recordar, no espelho convexo, tá? É simples, sempre a imagem vai ser dessa maneira, sempre a imagem no espelho convexo é menor, direita e virtual, tá? Por formar imagens menores, esse espelho ele amplia o seu campo de visão, o seu campo visual, por isso que ele é utilizado lá no fundo de ônibus, no fundo de supermercados ou até em retrovisores de carro. Ele te dá uma ampliação do campo de visão. Tranquilo? Tá. E agora, se a gente quisesse aí determinar a imagem formada agora para um espelho côncavo. O espelho côncavo já é mais complicadinho. Olha aqui o nosso espelho côncavo, tá? Deixa eu colocar ele mais para baixo aqui. Então, se você prestou atenção, não foi o meninão do mundo ali, né? Você percebeu aí que os pelinhos agora estão desse lado aqui, indicando que a superfície refletora é a outra. Então esse é um espelho côncavo. E aí você tem o centro, o foco aí do nosso lado, do lado real. E aí você também tem um outro objeto aqui, da mesma maneira que o anterior, apoiado no eixo principal. Então novamente a gente vai traçar os raios partindo do objeto e batendo no espelho. Primeiro raio, raio paralelo ao eixo principal. Então, paralelo ao eixo principal, ele volta na direção do foco. Ele é refletido na direção do foco. Nesse caso é simples, porque ele passa exatamente em cima do foco. No espelho côncavo você tem essa vantagem, tá? E outro raio? Bom, vamos traçar o que faz o caminho inverso. Então, outro raio aí, ó, vai na direção do foco. Nesse caso também ele vai passar exatamente em cima do foco. Então olha aí, ó, tu bate no espelho, o que vai acontecer com ele? Opa, peraí que deu ruim aqui. Deixa eu traçar novamente o raio. Olha lá, o raio vai bater, vai passar pelo foco, vai bater no espelho. Estou ajustando a régua aqui. Bate no foco, né? Bate no espelho, ele é refletido paralelo. Então, paralelo a quem? Ao eixo principal. Olha aí, ó. Estão vendo agora onde que está o encontro dos raios refletidos, né? Olha o encontro deles aqui. Nossa, mas do mesmo lado que o objeto, só que na parte inferior do eixo principal. Então a imagem está aqui, ó. Olha a imagem aqui, ó. Ó, a imagem do objeto. Aqui seria o ponto B' e aqui o ponto A'. Pessoal, quais são as características dessa imagem? Tá? Então aqui está a imagem. Vamos colocar as características igual nós fizemos ali no espelho convexo. Quais são elas? Bom, já deu para perceber que nesse caso aqui, né, a imagem ela está menor que o objeto, certo? Além disso, ela está invertida e, poxa, ela está do mesmo lado que o objeto. Então ela vai ser o que aqui? É uma imagem real. Nós não tivemos que traçar nenhum raio de luz para determinar aí, não tivemos que prolongar nenhum raio de luz, perdão, para determinar aonde que vai estar a imagem, tá? Então, pessoal, no espelho côncavo é um pouco complicadinho. Por quê? Se eu mudar minha posição do meu objeto, se eu botar ele em cima do centro de curvatura, eu vou ter um tipo de imagem. Entre o centro de curvatura e o foco, eu tenho outro tipo de imagem. Em cima do foco, tem mais um tipo de imagem. Aliás, em cima do foco não forma imagem. Nós dizemos que a imagem é imprópria. Entre o foco e o vértice, outro tipo de imagem. Tá? E isso você vai determinar traçando os raios de luz, os raios notáveis igual eu tracei. Depois eu faço uma outra videoaula aí, determinando
esses outros casos aí da formação da imagem no espelho côncavo. Então por hoje é só, moçadinha. Beijo no coração de vocês e estudem aí. Foi um prazer, pessoal, e até a próxima.